Olá, pessoal. Eu sou a professora Andréia Cantuária, trabalho no Campus Palmas do IFTO e hoje nós vamos fazer uma introdução aí sobre a estrutura geológica do nosso planeta. Eu trouxe aqui como primeiro slide uma imagem da Cordilheira dos Andes. Quando nós estudamos a estrutura geológica do planeta, nós temos que entender, ou estudamos relevo, ou estudamos sobre os minerais, nós temos que entender que nós vivemos em um espaço físico. Nós ocupamos um sítio no lugar onde moramos, né? uma unidade de relevo. Isso vai interferir na nossa vida, em todas as práticas que nós desenvolvemos a partir dali. Por exemplo, quem mora na Cordilheira dos Andes, quem mora na região da Cordilheira dos Andes, vai estar mais adaptado às elevadas altitudes. São pessoas que não vão ficar tão cansadas porque você tem uma menor oxigenação quando elas tiverem, por exemplo, que correr ou que fazer uma atividade física. Já nós, por exemplo, aqui no Brasil, que moramos, a maior parte de nós, em baixas altitudes, quando, por exemplo, os nossos jogadores de futebol precisam ir para participar de um jogo da Copa América ou da Sul-Americana, que eles vão para os países vizinhos aqui no Equador ou no Peru, onde você tem campos de futebol nas altitudes mais elevadas, eles precisam ir um pouquinho antes, não é? Por que eles precisam ir um pouquinho antes? Porque o corpo deles precisa se adaptar, pelo menos parcialmente, àquela altitude para que eles possam desenvolver um bom jogo quando iniciar a partida. Então, onde nós moramos, as estruturas do relevo, as estruturas geológicas dali, elas vão interferir diretamente como a sociedade vai ser construída e como a sociedade vai se desenvolver nas atividades mais diversas que nós tivermos ali naquele lugar. Aqui eu trouxe para a gente conhecer um pouquinho sobre a estrutura do nosso planeta. Então, a estrutura do nosso planeta aí você tem, na sua camada mais externa, a litosfera. O que aconteceu? O planeta Terra, ele originalmente era uma massa incandescente. Essa massa incandescente, ela foi se resfriando gradualmente de uma forma muito lenta. Ela se resfriou e continua se resfriando de fora para dentro. Então, essa parte externa que se resfriou em primeiro lugar, que formou essa estrutura sólida onde nós construímos a nossa vida, onde nós exploramos os minerais, onde nós desenvolvemos as nossas atividades econômicas, é chamada de litosfera. A litosfera é essa parte sólida que compõe tanto as porções continentais, quanto também os assoalhos do oceano. E aí, depois da litosfera, nós temos uma parte interna chamada de mesosfera ou manto. O manto é uma estrutura pastosa dentro do interior do nosso planeta, onde você tem ali rocha fundida a elevadas temperaturas e que tem um movimento chamado de correntes de convecção. Depois do manto, nós temos os núcleos. O núcleo ele se divide, é a parte mais interna do nosso planeta. O núcleo se divide, olha ele aqui. O núcleo se divide em duas porções. O núcleo externo, que, de acordo com a ciência, se encontra em estado líquido, tá? E o núcleo interno, que seria a parte mais profunda do nosso planeta, mais interna. E nesse núcleo interno, as temperaturas são elevadíssimas e ainda assim essa estrutura é uma estrutura sólida. O núcleo do nosso planeta é composto essencialmente de dois minerais, tanto o núcleo externo quanto o núcleo interno, que é o níquel e o ferro. Aqui eu trouxe para vocês perceberem uma nova imagem, né, para ficar mais fácil. Então você percebe aqui que a litosfera é uma camada realmente muito pouco espessa, é a camada mais fininha, como se fosse uma casquinha de ovo ou uma casca de laranja, tá? O manto é a camada mais espessa e no interior o núcleo dividido em núcleo interno e núcleo externo. E aí nós entramos aqui na teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental foi desenvolvida por Alfred Wegener no início do século XX e quando ele desenvolveu a sua teoria ele não teve muita aceitação no meio acadêmico. Wegener propôs que os continentes estariam no passado unidos, mas em um processo de deriva eles teriam se afastado, assumindo a configuração atual que nós conhecemos hoje quando nós olhamos um mapa mundi ou um globo terrestre.
Como é que Wegener chegou a essa conclusão? Wegener observou, primeiro, a configuração ali do litoral africano com o litoral da América do Sul. Você percebe que a América do Sul, principalmente o Brasil, né, e a África se encaixam direitinho? Esse encaixe, você pode perceber aqui no mapa, aqui, ó, olha aqui no mapa, tá? Esse encaixe perfeito não foi a única coisa que Wegener avaliou. Wegener avaliou também a questão do paleoclima, ou seja, o clima do passado, dessas duas áreas. Wegener avaliou os fósseis. Wegener avaliou as formações vegetais, a fauna e a flora atual desses dois grandes continentes. E ele percebeu muitas similaridades. Mesmo que aparentemente, né, a teoria de Wegener tivesse muita lógica, como eu coloquei para vocês, ele não teve muita aceitação lá no início do século XX. Wegener morreu e, quando foi por volta da década de 50, a teoria de Wegener ganhou notoriedade e ela começou a ser avaliada como uma teoria que tinha uma racionalidade adequada. Se percebeu, né, com a evolução tecnológica, novos estudos, novas pesquisas, se percebeu que o planeta Terra, essa litosfera, que originalmente nós imaginávamos como uma estrutura compacta, inteiriça, a litosfera, na verdade, era formada por vários pedaços, como se fossem gomos, tá, de uma bola de futebol, chamados de placas tectônicas. E se percebeu que estas placas, elas não estavam imóveis, elas estavam sim se movimentando. Elas não se movimentavam todas em uma mesma direção, elas não se movimentam todas a uma mesma velocidade e elas não se movimentam todas ao mesmo tempo. E aí se percebeu que, por meio desses movimentos, era possível criar uma perspectiva de como era a formação continental do nosso planeta há milhões de anos atrás e como é a atual formação continental do nosso planeta. E aí vocês veem aí, né, o supercontinente chamado de Pangeia, que esse movimento de deriva, né, e o movimento de separação das placas tectônicas, nós tivemos a formação de dois grandes supercontinentes, Gondwana, que englobava América, África, Oceania, Antártida e parte do território indiano, e a Laurásia, que englobava a maior parte do território asiático e europeu. E eles foram gradualmente se separando até nós chegarmos à configuração atual. E aqui nós temos as placas tectônicas. Então, vocês podem perceber aqui que nós temos áreas onde as placas estão se chocando. Olha aqui a placa de Nazca e a placa sul-americana. E aí você tem aqui o surgimento da Cordilheira dos Andes. Olha aqui a placa indo-australiana e a placa euroasiática e a formação da Cordilheira do Himalaia. Especialistas apontam que há uma perspectiva de que a placa indo-australiana esteja se rompendo e há possibilidades que nós tenhamos aqui a formação de uma nova placa, né? Duas placas, aqui a partir de uma placa indiana e a placa australiana. Olha aqui a placa sul-americana e a placa africana. Você percebe aqui pelo mapa que elas continuam se separando? Que a África e a América do Sul continuam um processo de afastamento? Então, as placas tectônicas, elas são hoje um conhecimento bastante consolidado dentro dos estudos da área geológica e geomorfológica. E aí, quais são os três principais limites das placas tectônicas? Limites conservativos, quando as placas tectônicas deslizam uma do lado da outra, e aí nós temos como um exemplo aqui a falha de Santo André. A falha de Santo André é um fenômeno geológico nos Estados Unidos, onde você tem aqui a separação de duas placas tectônicas. Está vendo aqui a Terra literalmente se partindo? É porque uma das placas está em sentido norte, a outra placa está em sentido sul, e literalmente elas estão se raspando, tá? A falha de Santo André, ela fica ali muito próxima às cidades de São Francisco, de Los Angeles, e ela tem uma relação direta com os abalos sísmicos que atingem essas cidades ali da costa oeste dos Estados Unidos, da região da Califórnia, com grande intensidade. Um outro limite é o limite convergente, quando as placas se chocam e uma placa afunda sobre a outra, formando uma grande cordilheira de montanhas. E um exemplo disso
é a Cordilheira dos Andes, onde a placa de Nazca afunda sobre a placa sul-americana, formando aqui essa imensa cordilheira de montanhas que nós já conhecemos como Cordilheira dos Andes. Um outro limite é o limite divergente, onde você tem o afastamento das placas, que é o caso aqui, novamente, da placa sul-americana com a placa africana. Vocês estão percebendo aqui que elas estão afastando. Quando elas afastam, o que acontece? Elas afastam, você tem a ascensão do magma pastoso para a superfície, e ali no fundo do Oceano Atlântico, você tem a formação de uma grande cadeia montanhosa chamada de dorsal mesoatlântica. Olha aqui a imagem de satélite. Você está vendo essa cordilheira de montanhas, esse risco aqui no meio do Oceano Atlântico? Esse risco aqui é uma cadeia montanhosa gigantesca que nós temos aqui no meio do Oceano Atlântico pela separação das placas sul-americana e africana, de um lado, e da placa norte-americana e euroasiática do outro lado. E forma essa imensa cadeia montanhosa aqui, que é a dorsal mesoatlântica. E aí eu trouxe aqui também para vocês conhecerem a fissura de Silfra na Islândia. A fissura de Silfra na Islândia, ela é aqui exatamente onde você tem a divisão de duas placas, a placa norte-americana e a placa europeia. E aqui você pode mergulhar e tocar, literalmente, as duas placas tectônicas, tá? Então, aí na próxima ilha da Islândia, no território europeu, nós temos aí essa fissura onde você tem a separação dessas duas placas. Os abalos sísmicos, eles são, a maior parte deles, principalmente os mais intensos, uma consequência do movimento das placas tectônicas. São um fenômeno assustador para a maior parte da humanidade, é óbvio, e esse fenômeno ele gera uma série de problemas sociais, econômicos, né, e ambientais também. Eles ocorrem em virtude do movimento das placas tectônicas ou como consequência do vulcanismo. Além disso, abalos sísmicos também podem ser ocasionados pela ação humana, por meio, por exemplo, da atividade mineradora, ou eles podem também ser ocasionados por uma ação humana de desenvolvimento de alguma atividade econômica ou atividades militares. Eles podem ser medidos pelos sismógrafos e provocarem maremotos ou terremotos. Normalmente, quando você tem os abalos sísmicos, olhem essa imagem aqui. Quando as construções não são preparadas para suportar, e principalmente se for um terremoto de uma intensidade muito alta, não vai ter construção humana que vai suportar a intensidade do fenômeno. Mas quando você tem nos abalos sísmicos desmoronamentos como esses, normalmente o número de mortos, de feridos, de pessoas que sobreviverão, mas muitas vezes terão uma mutilação, é muito significativo. Isso é algo realmente muito doloroso quando nós avaliamos os terremotos, os abalos sísmicos. Os abalos sísmicos, eles acontecem a partir no interior do planeta. Nessa área onde eles acontecem, nós chamamos de hipocentro, é a área onde ele foi gerado ali no interior do planeta, é onde o fenômeno é mais intenso. Como ele faz se propagando em ondas, a manifestação dele mais intensa na superfície terrestre é chamado de epicentro. E aí ele vai, a partir do epicentro, se propagando em ondas também na superfície, né, por meio das ondas secundárias, e aí, consequentemente, atingindo muitas vezes, dependendo da intensidade do tremor, grandes distâncias, tá? E aí, outra manifestação dos abalos sísmicos são as tsunamis. As tsunamis, ou grandes ondas, elas podem ser formadas em oceanos ou lagos, elas são oriundas de um evento geológico, ou seja, do movimento das placas tectônicas, vulcanismo, até deslizamentos com grandes avalanches submarinas ou costeiras, como na região dos fiordes, por exemplo. As tsunamis, o tamanho delas será relacionado à intensidade do tremor e à formação litorânea da costa. Normalmente no alto mar, as tsunamis elas não são muito percebidas. Elas vão se destacar quando elas se aproximarem das zonas costeiras. E aí, dependendo do relevo submarino, elas vão ser mais intensas ou menos intensas. Uma característica que denuncia muito a ocorrência das tsunamis é o recuo
dos oceanos. Então, o oceano está ali, né? A praia está ali, uma onda vai e vem, vai e vem. Quando você tem o recuo do oceano com a redução do nível do mar, é um sinal da possibilidade da ocorrência desse fenômeno. Tá? Na tsunami, por exemplo, de 2004, que atingiu a Indonésia, esse recuo do oceano foi bastante significativo. E se as pessoas tivessem percebido que isso era um sinal da possibilidade da ocorrência de uma tsunami, talvez um número maior de pessoas pudesse ter sido salva e não ter perecido naquela tragédia que vitimou mais de 200 mil pessoas. Nós fechamos aqui, tá? Esse conteúdo, essa introdução para a estrutura geológica, e eu espero vocês em sala de aula para a gente poder estudar um pouco mais. Muito obrigada!